uma lei muito importante, né? O Denis colocou aí a enquete para a gente ver se as pessoas acreditam ou não na reincidência dos homens que passam por esses grupos. E, antes de tudo, é importante a gente falar sobre política baseada em evidência, né? Que é o que a gente tem batalhado para fazer no nosso mandato. E essa lei, ela já é uma realidade em algumas cidades aqui no Brasil, a exemplo de Taboão da Serra e a própria cidade de São Paulo, que Taboão da Serra, inclusive, vai fazer 10 anos que essa lei já existe, que esse projeto já existe, né, que é o Tempo de Despertar. E o dado que a gente tem, ele mostra pra gente que a reincidência cai de 65% para 2% para os homens. É muito alto É esse muito alto. Muito alto, né, É Renata? muito alto. Muito alto. Para os homens que passam por esses grupos reflexivos, né? Então, a gente não está tratando aqui de uma política pública cara e de uma política pública que vai dar um super trabalho para o executivo, mas de uma política pública que tenha dado e que tem dado que dá certo. E Né? Mariana, Então, permita-me só fazer um parênteses. Não Sim. esquece que a sua linha de raciocínio, por favor. Mas, inclusive, o juiz, né, Dr. Guilherme Lamas, titular da 2ª Vara Criminal de Limeira, ele auxiliou nesse projeto lá em Taboão da Serra, né, onde Sim. ele atuou. Exato. O Dr. Guilherme atuou lá em Taboão da Serra há um tempo atrás, junto com a promotora de justiça Maria Gabriela Mansur, que é a pessoa principal nesse projeto, né, do Tempo de Despertar. E de lá vem o nosso exemplo, né? Quando nós começamos a pensar nesses grupos reflexivos aqui na cidade de Limeira, nós já entramos em contato com a equipe da doutora Maria Gabriela para a gente entender, né, se aqui em Limeira caberia esse tipo de política, esse tipo de projeto. E aí estendemos as conversas para o CEPROSOM, né, que é quem vai executar essa política. Estendemos a conversa ao Judiciário e também ao Ministério Público, né, porque a gente precisa conversar com quem vai realmente pôr a mão na massa, né? Isso pode vir de um pedido do Ministério Público, pode vir de uma decisão judicial, seja em sentença ou uma decisão liminar. Então, nós conversamos com esses atores, né? E o mais importante de tudo é ter o executivo entendendo que isso não é passar mão na cabeça de homem agressor, mas de pensar na reincidência que ela deixa de acontecer e na proteção efetiva das mulheres, né? Inclusive, é uma das medidas protetivas de urgência que já está prevista na Lei Maria da Penha. Então, já existe essa previsão na própria Lei Maria da Penha 11.343, só que não havia ainda a execução disso aqui na cidade de Limeira. Até porque não é um deverá, é um poderá. E o poderá abre muitas possibilidades. Deixa muito né? genérico, né? Sim. E aqui em Limeira, como existe a possibilidade, a gente tem gente para trabalhar. Sei também que existe um trabalho do governo do estado em relação a isso, para que isso fosse implantado e seja implantado em todas as prefeituras. Fui conversar com o executivo e a lei está aí. Né? Agora é a gente pensar, e não está difícil, em como vai ser executado, até porque na primeira semana de maio já começou um grupo voluntário, né? Uns voluntários se uniram. Teve uma reunião experimental ali, né? Sim, já a cada 15 dias eles se reúnem, já teve 2 reuniões e tem sido sucesso, né? O Dr. Guilherme, inclusive, quando foi à Câmara Municipal nos ajudar na defesa desse projeto, ele informou que um dos homens não compareceu, ou seja, não cumpriu uma das medidas, né, estabelecidas na decisão judicial. Aí expediu a ordem de prisão. Então tem consequência. E aí, Renata, eu fico imaginando aqui, antes de falar o que eu penso, até uma pergunta para Mariana, a enquete nossa aqui, 75% das pessoas que participaram da enquete acham que sim, que esses grupos reflexivos podem ajudar a evitar a reincidência. 25% acredita que não. Você que nos acompanha, continue respondendo aí que a gente vai periodicamente falar aqui sobre o resultado. Mas eu fico pensando aqui, Mariana, o que é tratado com esses homens nesses grupos? O que é abordado? Qual tipo de assunto? É lógico que eles estão ali para tratar da questão da violência doméstica, né? Mas o que é oferecido para eles nesses cursos? Nesses encontros, aliás. Nesse grupo experimental que já está acontecendo aqui na cidade de Limeira, são psicólogos e assistentes sociais que tratam, né, e conversam com esses homens. Eu acredito que é um grupo de 15 homens, né? E o tema principal é
tratar da imagem que esses homens têm de propriedade e posse da mulher, né? Porque esse tipo de essa violência, ela ocorre normalmente por essa sensação de insatisfação posse, né? Quando a mulher deixa o relacionamento, né? E hoje a gente sabe que ninguém mais é obrigado a nada, né? Você não quer ficar nesse relacionamento, tchau, parte para outra. E os homens têm essa necessidade, esse pensamento de propriedade. Não, essa mulher é minha, ela vai ficar comigo a todo custo. Então, esse é um dos principais temas a ser trabalhado em relação aos agressores. E quebra do ciclo da violência, né? A gente sabe que existe o ciclo da violência, são 3 fases, a tensão, né? Primeiro, que é o tratamento mais ríspido, mais agressivo, mas sem uma agressão física e verbal ainda. Depois chega na violência, né? Desse tratamento mais agressivo, vai para a violência física ou verbal, e depois volta no arrependimento, né? Aquele que a gente chama da fase da lua de mel. E o objetivo desses grupos também é tratar essas 3 fases e quebrar esses ciclos, né? Para que se interrompa, mas se interrompa na raiz, para que esse homem não volte, né, com esse sentimento de propriedade, de pertencimento, para não agredir mais essas mulheres. E o mais legal daqui de Limeira, Denis, que quem está levando isso à frente é um homem. Né? Então, é um homem, né? Conversando com um homem sobre esse sentimento, né? De que, não, gente, cada um é dono da sua vida, cada um faz as escolhas, deu certo por um período, depois pode não dar mais e tá tudo bem, a vida continua. Então, é isso que tem sido trabalhado entre esses homens nesses grupos.